Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos juntos para mais um domingo, mais uma EBD aqui. E hoje nós vamos estudar um texto bíblico que muito nos chama a atenção. A gente ouve muito falar sobre esse texto, que se encontra lá em Atos 2, a partir do versículo 42. E eu trago aqui 4 lições, para vivermos uma igreja verdadeira. E eu gostaria de ler com os irmãos esse texto que diz assim: E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bem, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo fervor de todo o povo. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, exaltar o teu nome, te glorificar, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Pai, pelo teu favor imerecido. Obrigado porque nós podemos chegar até aqui e hoje podemos estudar mais uma porção da tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Que a sua palavra chegue a cada casa, às famílias, e que vidas sejam transformadas. E que possamos entender o verdadeiro sentido da mensagem de hoje. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui em Atos 2:42, existem 4 pilares, em algumas traduções vão dizer, e perseveravam, na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão e na comunhão. E eu denominei essa aula como as marcas de uma igreja verdadeira, olhando para a igreja de Jerusalém, aquela igreja de Atos 2. Alguns contextos nós precisamos estudar para chegarmos a essa conclusão. E são 4 contextos que eu separei aqui, que é o contexto histórico, o contexto próximo, o contexto remoto e o contexto canônico. Então vamos estudar um pouquinho e refletir, sobre o que isso pode, como isso pode ser importante para nós nos dias de hoje. E começando com um contexto histórico, esse texto de Atos, essa narrativa, relata uma história que ocorre na igreja após o Pentecostes. Todos nós sabemos que o Pentecostes era uma festa, também pode ser entendida como a festa das semanas no Antigo Testamento. Está lá em Êxodo 34:22, em Números 28:17, em Deuteronômio 16:10. E essa é a segunda de 3 festas bem grandes de peregrinação do povo de Israel. E conclui esse ciclo, um ciclo de tempo que se começa na Páscoa. E ela é chamada de festa de Pentecostes porque ela ocorre no 50º dia após a Páscoa, que seria o primeiro dia após 7 semanas. Até aqui o Pentecostes não tem nada a ver com aquele fogo que a gente imagina, Pentecostes, aquele negócio todo, não. Aqui é só uma festa da Páscoa. E era uma festa de alegria, de ação de graças, por uma conclusão da colheita. E ninguém podia trabalhar nessa época de festa. Isso me chamou muita atenção. Porque nesse contexto, milhares de judeus e prosélitos de todas as partes do mundo subiam a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. E entre os que se encontravam estavam aqueles que foram alcançados pela pregação de Pedro, pela pregação de João. Pedro, quando pregou, e mais de 3.000 homens foram convertidos. E aqui começa a história, da igreja primitiva, entre 3 a 5 anos da igreja primitiva.
Como é uma aula, não uma pregação, só vou fazer uma pergunta. O povo sai de todas as partes do mundo para festejar o Pentecostes. E nós? Como é que agora a gente pode retornar um pouquinho à igreja, aos cultos, né? Na verdade nunca parou porque a gente fazia online, mas agora a gente pode voltar a essa comunhão com os irmãos. E será que tem sido como na festa de Pentecostes, de alegria, de júbilo? Será que tem sido com ações de graça ou será que tem sido, voltou, vamos lá? Será que a gente tem dado o verdadeiro valor a essa volta da igreja, dos cultos? Que possamos refletir sobre isso. Então esse texto de Atos, ele vai mostrar nos 5 primeiros anos da igreja primitiva como viviam os irmãos que foram convertidos, os nossos irmãos, né, até pela pregação de Pedro, né, os primeiros anos da igreja ali. E a partir do exílio babilônico, né, quando eles voltaram da Babilônia, os judeus eles se reuniam em sinagogas. Quando eles não podiam se reunir no templo, eles se reuniam em sinagogas. As sinagogas eram essas casas de reunião, de estudo, de oração. E mesmo quando eles voltavam para Jerusalém para cultuar, existia ainda as sinagogas. E nas sinagogas liam escrituras e os rabinos explicavam sobre a lei, sobre os profetas. Havia uma citação do Shema que diz: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E também da Amida, que era uma oração central em silêncio, práticas judias, né, judaicas, que contemplava a Deus e lhe dava graças pelo sábado e pelas bênçãos humanas. E quando a igreja primitiva passa a se reunir, eles também seguem a estrutura das sinagogas, só que de forma cristã, com sacramentos cristãos. Mas existia essa estrutura que já se aplicava às sinagogas. E olhando para o contexto próximo, esse texto de Atos 2 conclui esse capítulo de Atos que começa com a descida do Espírito Santo. O Senhor Jesus ele sobe, né? Ele é ascendido aos céus e fala o que? Ficar em Jerusalém até que do alto desça, né? O Espírito Santo da promessa. E aqui termina essa descida, né? Acontece, em Atos 2 acontece isso. E os cristãos, né, eles recebem o Espírito Santo e testemunham a Cristo, de Cristo, para os judeus que participavam dessa festa em Jerusalém. E o pessoal no começo não entendia nada. Como é que ele está falando da minha língua? Ele nunca ouviu falar no meu idioma, no dialeto. Mas a gente para pensar sobre a adoração, porque tinha muita gente em Jerusalém. Tinha muita gente festejando Pentecostes. E talvez essas 3.000 pessoas não tinham um local específico para adorar se não fosse o templo. Imagina um templo com 3.000 pessoas, né? Onde Pedro e João, eles entram lá. E o texto diz isso. Então os cristãos eles passam a cultuar de casa em casa, como a gente leu no texto. E Lucas, né, por ser um médico, ele era muito detalhista em seus relatos. Então ele tenta mostrar como viviam aqueles irmãos convertidos. Nesse texto ele relata os sinais, os prodígios feitos pelos apóstolos. Quando João e Pedro eles chegam no templo, tinha um paralítico, e eles falam assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Então Lucas ele começa a relatar como é que eram vividas aquela época ali. Ele era bem detalhista nisso. E depois a gente vai ver como a igreja começa a ser perseguida no livro de Atos. Começa a perseguição dos cristãos. E olhando para o livro de Atos e olhando para a nossa vida hoje, eu fico me perguntando, será que nós temos condições realmente de passarmos por uma perseguição? Porque só um vírus que deixou a gente em casa de quarentena esfriou a fé de tantos irmãos. Muitos estão desmotivados. E se passássemos pela perseguição que a igreja passou, será que teríamos condição? Então, meus irmãos, precisamos sempre lutar
para termos a nossa fé fortalecida no Senhor, a nossa fé firme, sólida, para que quando vierem esses ventos a gente não acabar caindo. E olhando para o contexto remoto, uma das características de Lucas, nos primeiros capítulos do livro de Atos, era realmente mostrar de tempos em tempos, na sua narrativa do livro todo, como é que estava a igreja, como é que era, né? Mostrar quadros da igreja primitiva naqueles momentos, para que eles possam servir de exemplos até hoje para a gente. E esse texto de Atos 2, 42 a 47 é o primeiro quadro que ele desenha da igreja primitiva. E é possível, olhando para Atos e lendo a história de Lucas, a gente vê o avanço territorial da igreja, do cristianismo. Ele começa lá em Atos 1,8 com as palavras de Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis testemunha em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E depois disso, lá em Atos 4,32, né, mostra a foto da igreja depois da primeira perseguição. E nesse texto vai mostrar que a igreja estava unânime em oração. E é muito interessante, a Bíblia vai falar, e perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos. Continuaram firmemente, nessa versão que eu estou usando, King James, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles não precisavam de um culto, eles não precisavam de um culto específico para oração. Não, isso era uma prática deles. E a oração precisa ser uma prática na nossa vida também. Nós precisamos vivermos em oração. Eu estou avançando. O contexto canônico. Isso. Estudar esses conceitos nos ajuda a entender, né, o propósito do texto estar nas Escrituras. E no contexto canônico, Lucas vai nos dar um retrato da igreja, onde é possível vermos que as atitudes da igreja em Atos são imperativos nas cartas de Paulo. Para aquelas igrejas que são plantadas por ele posteriormente, a prática da igreja primitiva eram imperativos, eram ordens. Então, lá em Romanos 12:2, Paulo vai falar, exortar os irmãos para serem perseverantes na oração. Em Colossenses 4:2 também, ele vai falar sobre a perseverança na oração. Então, entenda que a perseverança em oração não é apenas um mandamento, mas não é apenas algo para olhar e falar, nossa, como os irmãos oravam. Não. A perseverança na oração é um mandamento para uma igreja que quer ser fiel ao Senhor. Em 1 Coríntios 14:26, onde Paulo vai falar sobre a liturgia da igreja, ele vai dizer que tem um salmo. Que um tem salmo, outro doutrina a igreja, mas que tudo seja para edificação. E a doutrina e o ensino da palavra de Deus por meio do ensino dos apóstolos precisa estar presente no culto, na vida da igreja. Porque foram os apóstolos que viveram com Jesus. Eles aprenderam, absorveram as palavras do Mestre. Então agora eles passam para a gente. E eles criam um livro chamado Didaquê, onde tem toda a liturgia, tem todos os ensinamentos da igreja primitiva. Talvez seja bom pesquisarmos e lermos um pouquinho do Didaquê. E ainda no contexto canônico, em Romanos 15:5 e 6, Paulo vai dizer, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiquei a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que era o mesmo sentimento da igreja primitiva em Atos 2:47. Atos 2:42 a 47. E sendo unânimes, né? E lá em Romanos 15:26, Paulo também vai falar sobre a comunhão. Quando vai dizer que Acaia e Macedônia fizeram uma boa colheita em benefício dos pobres de Jerusalém. Então a igreja primitiva, ela nos ensina quatro pilares, né? Vamos dizer assim, 4 pontos.
E o primeiro ponto, o primeiro elemento, é a doutrina dos apóstolos, que são os ensinamentos bíblicos, o estudo da palavra, a obediência à lei de Deus. E como eu já falei, né? Como os apóstolos eram homens que conviveram com Jesus e foram alunos do próprio Cristo, eles tiveram ensinamentos singulares que podiam transmitir às pessoas para chegarem até hoje a gente. E eles eram considerados os verdadeiros guardiões da palavra. E eu fico olhando para os apóstolos e tanto essa parte de ensinar a palavra e a oração era tão importante que eles instituíram 7 pessoas, né, 7 diáconos, no nosso entendimento hoje, para cuidarem da arrecadação, do suporte aos órfãos, às viúvas, para eles se dedicarem exclusivamente ao estudo da palavra, ao ensino da palavra e às orações. Olha como é importante esses pilares na nossa vida. E aqui tem uma citação interessante que eu encontrei por aí, que diz assim: os que escolhiam seguir o caminho, que antigamente os crentes eram conhecidos como os do caminho. Os que escolhiam seguir o caminho dedicavam-se ao ensino dos apóstolos porque tinham grande necessidade de defender a fé que abraçaram e ainda convencer os seus familiares e amigos a respeito dela, sem dar margem a interpretações agnósticas ou legalistas, que já invadiam esses debates. O Evangelho precisava ser vivenciado e apresentado de forma prática e clara, através de sinais e maravilhas, demonstrando que Jesus é o Cristo e que ele continuava operando através daqueles que nele criam. E se quisermos seguir o caminho, nós também temos que nos dedicar aos ensinos dos apóstolos nos dias de hoje. E isso pode significar aplicar a dura mensagem genuína da cruz, de confronto aos confortáveis e de amor aos pecadores, ao invés de encher os templos ao adaptar uma melosa pregação de prosperidade aos corações materialistas. E o autor termina dizendo que Deus tenha misericórdia de nós. O segundo elemento, eu não vou comentar sobre essa última parte, fica para nossa reflexão. Então o segundo elemento é a comunhão, a koinonia. E do grego, koinonia vai significar justamente compartilhar, ou fazer com que compartilhem. Nos dá a ideia de todos reunidos nessa nova igreja, sempre unidos com o mesmo propósito. Havia um laço naquela igreja que mantinha cada dia mais unidos os irmãos. Esse laço era Jesus Cristo. E talvez hoje nós não vivamos essa comunhão, essa koinonia de participar, de compartilhar, ou fazer com que compartilhem. E alguns estudiosos vão afirmar que essa koinonia, essa comunhão que está escrito aqui, talvez não seja só dentro do templo, não. Mas tinha a ver com uma refeição comum. Além de uma experiência religiosa, era uma refeição comum onde todos participavam. Era uma relação entre os indivíduos que têm um interesse mútuo em comum, que leva a uma participação ativa e de interesse nas necessidades do próximo. E aí a tradução mais comum é comunhão, onde está lá em 1 Coríntios 10:16, 2 Coríntios 13:14. Eu estudei todos esses textos. Estou citando aqui se você quiser depois ler com mais calma, para entender melhor. E lá em Filipenses 1:5, Paulo vai falar sobre a cooperação no Evangelho. Quando ele se refere à cooperação, num sentido mais amplo, ele vai falar sobre participação em simpatia, sofrimento e trabalho. Então aqui no versículo 44 e 45, onde vai dizer que todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. Isso é algo admirável. Podemos olhar para a igreja primitiva e ver que eles se preocupavam, tinham essa empatia que hoje a gente muito ouve dizer, e talvez a gente não viva a prática certa da empatia. Eles tinham tudo em comum. E isso, ao ler nos originais, pode se traduzir como continuavam a usar todas as coisas em comum. Para eles, para aqueles irmãos, não importavam quem tinha mais ou quem era mais rico na sociedade. Eles partilhavam tudo com alegria, de bom grado. Ajudavam uns aos outros sem questionamento.
Eles olhavam para a necessidade de cada um. Aqui está escrito, né? Segundo a necessidade de cada um. Eles olhavam para a necessidade e ajudavam. Sem essa burocracia toda que a gente vê hoje de comprovar e relatório, não. Eles ajudavam de coração aberto. E talvez, estudando a nossa aula hoje, um desses grupos que viviam assim naquela época eram os essênios. Filo e Joséfo, Flávio e Joséfo vão dizer isso, né? Os essênios eram um grupo que viviam separados da sociedade, e tudo que cada um tinha, todos podiam usar. Mas é bem provável, irmãos, que no impacto, né, daquele primeiro amor da igreja primitiva, eles tinham vivido assim. Porém, talvez você esteja se perguntando aí, mas eu vou ter que vender tudo que eu tenho então para ser igual à igreja primitiva? Não, nem estou te pedindo isso. Eu estou te pedindo para que tenhamos a visão da igreja primitiva e que isso possa refletir na nossa igreja hoje. Porque aqui, no versículo 47, vai dizer, no finalzinho dele, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Porque muitas vezes o que acontece é a gente gastar nossas forças e nos empenharmos em fazermos algo para que as pessoas sejam salvas. Sim, realmente a gente precisa levar o evangelho, né? Até porque o Senhor Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas talvez a intenção do nosso coração nesses eventos seja ver a igreja cheia. Só que a gente esquece de perseverar na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão em casa, na comunhão. E esse é o segredo para que a nossa igreja possa encher. Esse é o segredo para que possamos receber novos membros no corpo de Cristo. São esses 4 pilares. Às vezes a gente faz muito evento, muita coisa, a gente deixa de lado essa parte da oração, no ensino, da doutrina dos apóstolos, né? Do partir do pão e da comunhão. E aqui Lucas, né? E Cristo, o Espírito Santo, ao inspirá-lo a escrever, deixa bem claro que quando vivemos esses 4 pontos, as almas serão acrescentadas. Então vamos lá. Um outro ponto da comunhão dos irmãos é justamente o encorajamento entre os irmãos. Lá em Hebreus 10, no versículo 23 ao 25, vai dizer: peguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo alguns já costumaram, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aqui talvez seja algo que a gente está vivendo hoje. Muitos já se enfraqueceram, já se desencorajaram. Mas estamos aqui para te dar forças, para te encorajar a não desistir, a não parar, a continuar. Porque o dia do Senhor está chegando. E tem um versículo que eu gosto muito de Gálatas, que fala, né? Façamos o bem a todos, enquanto há tempo, enquanto se pode. O tempo de Jesus voltar para buscar a sua igreja está próximo, irmão. Que possamos, né, estar firmes na esperança que nos move, que é Ele vê-lo vir nos buscar. E também na comunhão vai falar sobre, na coinonia, né, comunhão e adoração, versículos 46 e 47, vai dizer que eles perseveravam diariamente em comum acordo no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria, singeleza de coração, no versículo 47, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. Então, primeiro, aqui a gente se lembra do salmista que fala, né, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
eles estavam o tempo todo, né, partindo pão de casa em casa. Então eles comiam junto e louvavam ao Senhor de todo o coração. É isso que eu quero falar aqui nesse ponto. A atitude que consequentemente atraiu a atenção da sociedade e caindo na graça do povo foi justamente essa. Eles louvavam de todo o coração. Eram verdadeiros adoradores. E às vezes a gente vai no culto, a gente vai no templo para adorar a Deus, porque você perguntar o que você vai fazer na igreja, e isso criança adora falar, né? Para adorar a Deus. A gente cresce ouvindo isso. Mas talvez a gente já não adore da forma que ele quer. A mulher, Maria, né? Quando quebra o vaso de alabastro, ela adora ali de verdade. E os discípulos ainda acham um absurdo, né? Judas principalmente. Mas é uma adoração verdadeira. E muitos hoje, adoração não significa só derramamento de lágrimas, né? Eu tô chorando, então tô adorando de verdade, não. Mas quantos não valorizam o tempo que nós temos na igreja e no templo para adorar o Senhor? Olhando para a igreja primitiva, eu vejo na minha vida que a gente precisa mudar muito. E eu tô avançando aqui porque já tem meia hora de aula. Só que eu também achei uma citação muito interessante. Eu vou ler para os irmãos. Apesar de todos os bens serem entregues aos apóstolos, diferente de muitos bispos de hoje, não precisamos citar nomes, eles, os apóstolos, mesmo assim, não tinham nem ouro nem prata. O pedinte da escadaria do templo não recebeu 1 centavo sequer, mas recebeu o que de melhor eles tinham, o poder de Deus. O sentido maior da comunhão estava em dar, dar, dar e dar. Nada era retido. Ninguém guardava para depois, ninguém pensava em tirar proveito da situação, exceto Ananias e Safira, que receberam o devido castigo por isso. Eles repartiam bens, repartiam poder, repartiam corações, repartiam abraços. Viviam a festa do amor. Imagino que não havia espaço para segundas intenções entre eles. Politicagem religiosas, busca por cargos e títulos, aspirações por reconhecimento. Não consigo sequer imaginar que os 12 tivessem assentos especiais à frente. Não os imagino vestindo roupas especiais nem externos de seus dias. Penso que o foco era dar abrigo aos leprosos da região, dar carinho às crianças e mulheres que sofriam violência, garantir o sustento dos órfãos e das viúvas. Acredito que a comunhão a qual se dedicavam era um bate-papo intenso sobre os problemas que enfrentavam, e a causa dos mais fracos era assumida como causa de todos. Aquilo que a igreja de nossos dias muitas vezes chama de comunhão, eu penso que é, no máximo, uma boa amizade, mas amplamente selecionada e limitada àquilo que é interesse comum, uma vez que é raro alguém assumir a causa de outro, se a causa não for a priori sua também. A mudança cultural necessária até chegarmos ao que a Bíblia chama de dedicação à comunhão é profunda, e só Deus pode gerar essa transformação em nós. Fica para a nossa reflexão. E o terceiro elemento que demonstra como a igreja perseverava é o partir do pão. E o pão nesse versículo está demonstrando a santa ceia do Senhor. Ou a ceia do Senhor, desculpa. Simbolizante que todos daquela igreja estão num só corpo, unidos, que é do Messias. Não era só apenas um culto ou no estudo bíblico que eles falavam do Evangelho. É isso aqui que eu quero chegar nesse ponto. A maior oportunidade para pregar o Evangelho era na hora da refeição. Não era necessário levar alguém à igreja a fim de que a pessoa se comovesse através de uma multidão frenética de cantar ou de um pregador mirabolante com palavras bonitas, não. A mensagem da cruz era explicada enquanto se comiam, todos os dias. Cada vez que se partia um pedaço de pão, o cristão explicava aos demais que Cristo foi partido por nós e que pelas suas pisaduras fomos sarados. E hoje, comemos assistindo TV, correndo, trabalhando, engolimos. Comemos enquanto andamos. E assim nós vamos perdendo a oportunidade de evangelizar. Mas que Deus nos permita, irmãos,
recuperarmos essa causa, essa estratégia divina que a igreja primitiva usava para pregar o evangelho com simplicidade e praticidade. Todos os dias, algumas vezes, para todos e por todos. Eles aproveitavam esse partir do pão, essa comunhão, para pregar o evangelho. E o último elemento citado por Lucas era as orações. Já falamos aqui por orações. Os crentes eles se dedicavam à oração. E o pastor Felisberto Rangel ele diz que todo declínio espiritual começa com o abandono da oração. E durante todo o texto de Atos a gente vai ver, né, relatos sobre oração, sobre como era constante a oração, tanto que no capítulo 3 vai dizer que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração. Os discípulos verdadeiramente se dedicavam à oração, como eu já falei aqui, que eles instituíram sete novas pessoas, né, que a gente conhece como os diáconos, para ficarem com essa parte de arrecadação de oferta, de suprir os órfãos, as viúvas, e eles ficavam se dedicando à oração. Então, irmão, nós concluímos, percebendo que a igreja dos novos convertidos daquela época perseveravam nesses 4 pontos: doutrina dos apóstolos, comunhão, oração e adoração, partir do pão. Além disso, eles vendiam suas necessidades. Barnabé fez isso e ganhou a profunda admiração do povo. Eles vendiam suas propriedades para suprir as necessidades. Eles faziam o que podiam e todas essas causas eram em comum. A causa do mais prejudicado era a minha causa. Então, que possamos olhar para essa igreja de Atos 2 e mudarmos o nosso posicionamento de cristão. Que possamos fazer justamente aquilo que interessa ao Senhor. Que, olhando para a igreja de Atos 2, para a igreja primitiva, que nós possamos viver o verdadeiro evangelho. Que não venhamos parar no meio do caminho. Que não venhamos olhar para trás. Como diz o texto de Hebreus: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aleluia, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não venhamos desistir. Em meio a tanta crise, em meio a tanta frieza espiritual, que possamos servir a Deus, como diz aqui, com alegria, com júbilo, com ações de graça. Porque Ele vem e em breve receberemos o nosso galardão. E portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Hebreus 12, do 1 ao 3. Irmãos, não desanimemos. Não é tempo de parar de olhar para trás e desanimar. É tempo de olhar para frente. É tempo de vivermos uma vida de santidade, uma vida de oração, de comunhão, de ensino, de estudo bíblico, de adoração, de louvor a Deus, porque Cristo vem sem demora buscar a sua igreja. Os sinais já estão aí. Que possamos estar preparados como as 10 virgens, como as 5 virgens prudentes na parábola das 10 virgens. Mas que em tudo não percamos a nossa salvação. E se estamos longe de sermos a igreja primitiva, que nos esforcemos para praticarmos aquilo que faz o Espírito acrescentar os salvos à igreja. Comunhão, partir do pão, oração e doutrina dos apóstolos. Que Deus te abençoe. Que seja um domingo de bênção para você e para sua família. Em nome de Jesus. Fique na paz.